Oi, amigos! Eu sou a Chay e hoje falaremos sobre a Quaresma de São Miguel. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões sobre a vida e a vivência da fé, também @umdiadecadavez. Mas vamos falar sobre a Quaresma de São Miguel. Eu sei que a Quaresma já começou, mas muitas pessoas ainda me pedem para falar sobre a Quaresma, para tirar dúvidas, para explicar o melhor por que fazemos a Quaresma. Então, cá estou para falar. Bom, tudo começou, com São Francisco de Assis. É por causa dele que nós temos a Quaresma de São Miguel. São Francisco de Assis era devoto, muito devoto a São Miguel, e ele, para ter uma experiência espiritual, para ser mais conectado ainda com São Miguel Arcanjo, ele decide ficar 40 dias rezando e se dedicando a São Miguel Arcanjo. Então ele fica 40 dias fazendo penitência, fazendo jejum, ele fica 40 dias, não jejum assim, intermitente dos 40 dias sem comer absolutamente nada, não é isso, tá? Mas algum tipo de abstinência, e ele fez as penitências, muita oração. Então ele teve completa dedicação a São Miguel Arcanjo durante 40 dias. E em 1224, quando ele fez essa quaresma, no final da quaresma, ele tem a visão de um anjo sendo crucificado, e logo após essa visão, ele recebe os estigmas de Jesus, ele recebe as 5 chagas. Então, foi algo extremamente marcante, né? E como São Francisco de Assis, ele tem um papel tão importante na igreja, é claro que nós resolvemos continuar com essa prática de devoção a São Miguel Arcanjo. E é por isso que nós passamos 40 dias rezando, fazendo alguma penitência ou alguma abstenção. É claro que a gente mergulha muito na espiritualidade, então é uma época para se aprofundar, sabe? E eu vejo que tem muitas pessoas que têm um pouco de dificuldade em como fazer a quaresma, mas do ponto de vista prático, do que eu preciso para fazer? O que você precisa para fazer a quaresma são alguns itens. Primeiro, você precisa ter um oratório com uma vela, ou uma vela benta. Você precisa ter um crucifixo e uma imagem de São Miguel Arcanjo. Ah, mas eu não tenho uma imagem, ou por exemplo, eu não consigo levar uma imagem no carro ou no trabalho. Você pode levar um panfleto que tenha a imagem de São Miguel, um panfleto, um papelzinho. E, em último recurso, em última análise, você pode usar no celular mesmo uma imagem de São Miguel, claro, como último recurso, tá? Além disso, você precisa também rezar, fazer o sinal da cruz. Depois do sinal da cruz, você precisa do exorcismo de São Miguel, aquele que fala: São Miguel, defendei-nos no combate. Então, esse exorcismo mesmo. Você vai fazer o sinal da cruz, depois o exorcismo de São Miguel, ladainha, vai rezar a ladainha e mais 4 Pai Nossos. Cada Pai Nosso é dedicado a um anjo. Então, primeiro, a São Miguel Arcanjo, segundo, a São Gabriel, terceiro, a São Rafael e quarto, ao Anjo da Guarda. E, claro, a gente termina com a consagração a São Miguel. Terminando com a consagração de São Miguel, lembrando que a gente precisa, não é que precisa, mas é bom que a gente faça alguma penitência. E essa penitência tem que ser algo que doa mesmo, sabe? Não pode ser uma penitência de algo que seja fácil, porque o sentido da penitência é fazer com que a gente tenha uma mortificação da carne, uma mortificação daquilo que é terreno. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que deixam de tomar café. Então, se você é aquela pessoa que toma uma garrafa térmica de café por dia, café pode ser uma opção para você. Nossa, se você é aquela pessoa que ama doce, ama chocolate, pode ser uma opção para você. Mas se você não quiser fazer com algum alimento, você pode fazer outros tipos. Então, por exemplo, agora na Quaresma de São Miguel, a minha penitência está sendo não reclamar.
E eu sei que muita gente pode achar que é extremamente fácil, mas na maioria das vezes a gente reclama muito mais. E sabe por quê? Porque de uma forma geral, a gente dá muito mais valor ao problema do que à solução. Quando o problema tá ali, a gente pensa 1000 vezes, mas quando a solução vem, a gente esquece, passa rápido. Então, é importante a gente também dar valor à solução e não só aos problemas, né? E quando a gente foca muito no problema, a gente reclama. Então, por exemplo, eu já passei a minha primeira dificuldade, né? A quaresma começou, no dia seguinte eu fui ao parque, eu fui ao Beto Carreiro, e ali foi a minha primeira experiência de penitência, porque, olha, foi assim, foi complicado. Filas e filas para ir em cada brinquedo. O brinquedo em si levava 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto e meio era o tempo de cada brinquedo. Mas eu cheguei a ficar quase 3 horas na fila por um brinquedo de 1 minuto e meio. Então, assim, assim, praticamente todos os brinquedos tinham filas assim de horas. Então, não tinha como ir lá e não ir em nenhum brinquedo. Então, eu fiquei mais ou menos contabilizando só o tempo de fila, sem contar passear pelo parque, só o tempo de fila, eu fiquei mais ou menos 5 horas em pé. 5 horas. Com fome, com sede, uma fome danada, porque não dá pra você sair da fila e voltar, então, uma fome danada. Então, eu fiquei assim, num estresse, que se alguém me cutucasse, se alguém fizesse assim em mim, eu eu explodia, sabe? Eu ia igual um balão, assim, com certeza. Então, eu realmente estava num nível de estresse muito grande. Aí depois fui passar a noite num chalé, que era pertinho do parque, para não precisar ir para casa, né, já tarde, cansada. O chalé não tinha algumas coisas básicas, né, então nem consegui tomar banho naquele chalé. Então, assim, eu fiquei... Vocês não têm noção, assim, eu tava por um fio. Eu estava realmente com a cara fechada, porque eu realmente não... Eu não queria reclamar e não podia reclamar. Então, às vezes... Você não precisa necessariamente fazer uma penitência com comida. Tem outras coisas que também doem bastante. Então, me conta aí nos comentários qual está sendo a sua penitência. Eu vou adorar saber. Aliás, o Renan, que sempre comenta aqui, ele falou: Chay, cadê seus cachorros? Vou mostrar. Inclusive, minha mãe comprou uma roupinha pro cachorro. Olha só que delícia que ele tá. Que delícia! O Telo, a dona tá no sofá. Esse é o Telo, 1 ano. E tem a dona que tá no sofá. Bom, tá na caminha. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar a penitência que vocês estão fazendo e como está sendo, e se é a sua primeira penitência como católico. Tchau, tchau.